Eu vou botar aqui na tela rapidinho a nossa pranchetinha, só para mostrar um pouquinho aqui como é que foram as nuances do jogo. O Vasco jogou no... iniciou, né? Vamos botar sem a bola, principalmente. Foi onde o Vasco passou mais tempo sem a bola, principalmente no segundo tempo, né? Ou pós-expulsão do Hugo Moura ali aos 39, 40 minutos. Um Vasco que marcava inicialmente num 4-4-2, né? Jogando ali no 11 contra 11. O Vasco tinha Tietê, depois eu vou mostrar com bola também. Tietê, Cuesta, Robert Renan, Piton, Hugo Moura e Barros, o Andrés Gomes pela direita, o Nuno pelo lado esquerdo, Coutinho e Ryan. Essa era a estrutura do Vasco sem a bola, né? Se defendendo sem a bola. Quando o Hugo Moura foi expulso, tirar o Hugo Moura aqui, o que o Diniz fez? Puxou o Coutinho para trás e passou a jogar num 4-4-1. Isso num primeiríssimo momento. Primeiro movimento que ele fez. Mas qual a grande questão? Antes da expulsão do Hugo Moura, o Vasco tinha mais de 60% de posse de bola. O Vasco termina o primeiro tempo com 62%, se eu não estou enganado. E isso porque ainda jogou os últimos minutos ali com um jogador a menos. Então dá para a gente dizer que o Vasco tinha ali seus 64%, 65% de posse antes da expulsão do Hugo Moura. Então o Vasco sofria menos com a posse do Fortaleza. Quando o Fortaleza passou a ter mais a posse de bola, o Fortaleza passou a atacar mais, jogar mais no campo ofensivo. Então o sem bola do Vasco em bloco baixo passou a ser um problema a ser resolvido pelo Diniz. E como ele fez? Ele já fez isso em outros momentos, já mostrei aqui. Puxou o Nuno para uma linha de 5. Ele já havia feito isso acho, contra o Flamengo, em outros jogos que eu fiz, inclusive, um corte aqui no canal mostrando exatamente isso. As mudanças que o Diniz fez em algumas partidas, e uma delas era marcar em linha de 5, baixando nos pontas. E aí passou a ter Coutinho, Barros, mais centralizado, e Andrés Gomes, e o Ryan mais à frente. Tanto que o gol do Vasco sai de uma bola do Coutinho de cabeça para o Ryan, aí movimentação livre do Ryan aqui, onde a bola tivesse. Então, o Vasco passou a jogar no 5-3-1 exatamente porque o Fortaleza utilizava muito o Mancuso pelo lado direito. Falei, o Mancuso tinha feito 2 gols contra o Juventude na rodada anterior. Então, por isso, a ideia de baixar mais o seu ponta esquerda. E ficou nessa estrutura aqui. Tanto que o David passou a fazer isso também no segundo tempo. O Nuno cansou, saiu o Nuno, entrou o David para fazer exatamente a mesma coisa por aqui. E depois, quando sai o Coutinho, entra o Matheus França aqui pelo lado esquerdo e o Puma na vaga do Gomes. Então não mexeu nessa estrutura, né, o Diniz. Depois ele até tira o Tietê, né, faz algumas alterações, entra com o Matheus Cocão ali, o Vitor Luiz na vaga do Piton, mas que não mexem nessa estrutura. Então foi assim que o Vasco jogou em grande parte do jogo, no segundo tempo principalmente. O que o Vasco começou a sofrer muito no segundo tempo? O Coutinho não é um cara de marcação forte. E muitas vezes, inclusive, o próprio Barros ele tinha que baixar aqui para ajudar no jogo aéreo. Então gerava muito espaço para o Fortaleza. Então, por mais que o Vasco recuperasse a bola ou conseguisse um corte, quase sempre essa bola caía nos pés dos jogadores do Fortaleza. Porque o Fortaleza estava lotado de jogador por aqui. Né? Você tinha aqui o Barros muito próximo dessa linha, mas você tinha Pochettino, você tinha vários jogadores atacando essa última linha, vários jogadores jogando no campo ofensivo. A gente viu o Lucas Sacha fazendo jogada de beirada. Então você tinha muito jogador nesse setor, né? Os zagueiros subindo para jogar. Então, e você tinha só o Ryan mais avançado. E o Vasco tinha como escape, e isso aconteceu uma vez antes das trocas e antes do segundo gol, que foi uma bola do Coutinho para o Ryan, que ele, parecido com o lance do primeiro gol, que ele finaliza para a defesa do goleiro do Fortaleza, o Breno. Mas de resto, olha só, quase sempre era só o Barros aqui, coitado. Que ele fez um grande jogo, a gente elogiou muito isso aqui, mas era ele contra 3, ele contra 2. Porque o Vasco estava muito preocupado em marcar essa bola, essa última linha. E nem sempre todos os jogadores de Fortaleza estavam nessa última linha. Depois entra Moisés, e aí começa a empilhar jogadores aqui, forçando essas jogadas nesses setores, né? O que gerou, inclusive, a possibilidade do Ryan acelerar para o primeiro gol, acelerar naquela bola e o Vasco fazer o segundo gol depois das alterações com o Matheus França, Puma e David, né, chegando para finalizar. Então foi basicamente essa dificuldade que o Vasco teve no segundo tempo. Né? Você tinha a qualidade do Coutinho,
mas você tinha menos pressão na bola. E aí a gente via o Fortaleza o tempo todo com liberdade aqui, com essa bola próxima à entrada da intermediária. Finalizou algumas vezes. O Moisés entrou no segundo tempo, finalizou umas 5. Né? Puxava para dentro, batia. Puxava para dentro, batia. Ainda bem que sem direção, mas a possibilidade acontecia. Tiveram momentos, inclusive, que o Vasco chegou a marcar numa linha de 6, com os 2 pontos baixando aqui. E aí você não tinha meio de campo. Tem um momento que o Ryan estava no 6-3-0, que o Ryan baixou também, ficou Ryan, Barros e Matheus França. Né? Então, estava encurralando ali o Fortaleza. E aí, quando o Vasco conseguiu escapar, né, a jogada do Puma, com a aproximação do Matheus França por aqui, tem a construção da jogada e o David aparece para fazer o gol vindo lá do outro lado. Né? Então, foi essa a estrutura que o Diniz utilizou grande parte do jogo, né? Por necessidade, por conta da expulsão do Hugo Moura.